Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação todos novamente para mais uma noite do nosso 17º EPIC, que nós estamos trabalhando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa noite nós iremos ter em nosso evento, na verdade, 2 eventos, é dividido em 2 partes, será? Na primeira parte, nós teremos uma palestra com o professor Manuel, de Portugal, e depois nós teremos as apresentações dos trabalhos. Então, em nome do CESUL, do Centro de Ensino Superior, e também da mantenedora, nós damos boas-vindas a todos aqui. Quero dar boas-vindas ao professor João, ao professor Luiz, que está conosco aqui, e também ao professor Manuel. Nesse momento, eu irei fazer, então, a apresentação do professor Manuel, e depois eu irei explicar o procedimento metrológico que nós iremos adotar ao longo da nossa exposição. Então, o professor Manuel Davi Maceno, ele é professor adjunto e encarregado de proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal. Integra também a rede EDEN, especialistas em proteção de dados da Europol, Agência Europeia de Polícia, e ele está nesse encontro conosco em função de um convite da professora Salete Rocha, que em memória, porque muito jovem, ela nos deixou, e eles se encontraram num evento em Petrópolis há um tempo atrás, e a professora Salete havia feito o convite ao professor Manuel, e ele disse que faria uma palestra para a nossa instituição. Então, conforme o prometido, em memória da professora Salete, ele está cumprindo, então, com a sua promessa. Então, muito obrigado, professor Manuel. E a palestra do professor Manuel será nas raízes da Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção de dados na Europa. Então, como que nós iremos proceder essa noite? Nós estamos transmitindo por YouTube, evidentemente, todos vocês têm acesso, então, ao chat do YouTube. As perguntas que surgirem durante o evento, se forem perguntas de relevância que tem a ver com o que o professor Manuel está expondo, nós iremos fazer a pergunta durante a sua exposição, para que fique mais dinâmica também a nossa palestra e tenha mais vida, como disse o professor Manuel. E se acaso nós percebemos que não está diretamente relacionado à sua fala, a gente faz essa pergunta depois. Então, o professor Manuel terá em torno de 45 minutos a 1 hora para fazer a sua apresentação. Então, de antemão, eu passo a palavra para o professor Manuel. Obrigado, professor. Então, muito boa noite. Ao final de tarde, aí no Paraná. Aqui já nos estamos aproximando da meia-noite. Se houver aqui alguma branca de sono, eu peço a vossa benevolência. Efetivamente, por uma razão especial, in memoriam, estou aqui a esta hora. Efetivamente, conheci quer a professora Salete, quer a professora Daniela, em Petrópolis, num congresso internacional dedicado ao direito digital, onde eu já na altura, e até passagem, quer nesse congresso, quer também numa palestra que proferi na Faculdade Nacional de Direito, no Universidade Federal do Rio de Janeiro, terei sido das primeiras pessoas a tratar de questões relacionadas com Big Data e direito em solo brasileiro. E isso já aí há uns 6 anos, 5, 6 anos. O tempo passa. Mas eu trabalho com proteção de dados há mais anos daqueles que eu gostaria de referir. Já passei os 25 anos de docência da matéria.
primeiro em doação de informática, mais recentemente em mestrado, e também, não só na minha instituição, mas também sobretudo desde 2006, antes já havia, mas sobretudo desde 2006, eu tenho lecionado nas pós-graduações em proteção de dados da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Que esta é a minha casa. Além disso, a minha presidência desafiou-me mais de uma vez para ser o encarregado da proteção, ao que diz na lei brasileira, o encarregado pelo tratamento de dados, que eu ia recusando porque ele tinha uma ideia do encarregado tal como existia na lei alemã. Só depois de lecionar exatamente a matéria do encarregado de proteção de dados na Faculdade de Direito de Lisboa, é que eu me apercebi que o encarregado não era bem o modelo, tinha prevalecido no regulamento europeu, não era bem o modelo alemão, era algo ao lado, e que era compatível com as minhas aptidões. Mas eu vou abrir uma apresentação. Isto é uma matéria que desde há bastantes anos vou abordando, enfrentando. Mas decidi refazer o meu discurso do princípio. Quer dizer, o que irei expor, debater nos próximos minutos é trabalho novo. Tem contributos de tarefas minhas anteriores. Sim, tenho aqui a dizer aqui assim um rosto da quiescência, mas eu não estou reciclando uma palestra dada 10 vezes e agora vai para Francisco Beltrão. Vamos fazer trabalho novo. Senão nem teria graça. Aliás, se eu já tenho que lutar contra o sono, repetindo, papagueando a conversa, como é muito comum em palestras, o tédio, pelo menos da minha parte, ainda seria maior. Bom, eu vou conseguir... Espera aí, se eu conseguir... Aqui. Eu preciso de ajuda porque para mostrar para compartilhar. Espera aí, acho que já deve assim. Eu não estou conseguindo compartilhar. Eu tenho aqui a minha apresentação, já estou a vê-la. Está aqui. Bom, eu creio que já me conseguem ver. Nós trabalhamos há diversos anos com uma plataforma que, entretanto, ficou de moda, a Zoom, mas esta é um pouco diferente. Bom, meus caros, e vamos começar, não exatamente por um ponto de partida, mas por um ponto de chegada. Quer dizer, em termos de narrativa cinematográfica, isto é, sobretudo, um flashback. É mostrar, é pegar na atualidade e procurar um ponto no passado que explica, fundamenta a atualidade e, ao mesmo tempo, começa uma narrativa de como se chegou desde esse tal ponto até hoje. E o que é que aconteceu, sobretudo no Brasil, na Europa e no Brasil, entre maio e agosto de 2018? É que o novo regulamento europeu, e sublinho o novo regulamento europeu sobre proteção de dados, que havia sido finalmente adotado em terminologia legislativa da União Europeia, quer dizer aprovado pelos órgãos que o têm que fazer, quer dizer pela Comissão Europeia, que propôs
pelo Conselho, onde estão os governos, e pelo Parlamento Europeu, onde estão representantes dos povos. Isso ocorreu a 27 de abril de 2016. Depois o regulamento foi publicado no Jornal Oficial a 4 de maio, mas a vacácio, o período de tempo que mediou entre a publicação e a entrada em vigor foi bastante longa. Ou seja, mais de 2 anos. Para quê? Para dar tempo às organizações públicas e privadas para se ajustarem ao novo regulamento. Como veremos nos próximos minutos, a proteção de dados não é nova no continente europeu, mas o modo de a encarar e a estrutura, ou a resposta, melhor dizendo, a resposta organizacional necessária para cumprir o regulamento passou a ser diferente. Daí, pouco mais de 2 anos. O que é que aconteceu? E eu acompanhei isso quase em tempo real. E digo quase em tempo real porque em finais de abril de 2018 estive no Brasil, proferi uma conferência, uma palestra na OAB São Paulo. Eu fiz durante diversos anos parte como membro consultor da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Tivemos uma conferência que até está gravada em vídeo e está até disponível no YouTube. Uma conferência que ocorreu precisamente no IDP da Paulista, explicando o que é que poderia ser, ou poderiam ser as consequências para as empresas brasileiras da entrada em vigor do novo regulamento europeu. E nessa altura não se falava. Aliás, também por esses dias lecionei um seminário no mestrado em Direitos de Informação da FMU, igualmente em São Paulo, sobre a proteção de dados em países de língua portuguesa e, pasmem, e aliás falarei também disso um pouco. Na altura, o Brasil era das situações piores de todas. Quer dizer, não havia nem previsão constitucional expressa à proteção de dados, nem lei ordinária. Quer dizer, na língua portuguesa só sobrava o Brasil e a República da Guiné-Bissau, que era uma coisa incrível. Pelo menos para nós era incrível. Isto em final de maio de 2018. Ora, com a iminência da entrada em vigor do Regulamento Europeu, os mídia brasileiros passaram a referir muito a questão dos dados. Muito a questão dos dados. E que a Europa tinha, porque é que o Brasil não tinha? Isso criou uma pressão mediática sobre os decisores políticos no Congresso. Completamente. Quer dizer, se em finais de abril nem havia perspectiva de os projetos legislativos que existiam no Congresso desencalharem ou saírem das gavetas, e havia projetos, inclusive do Executivo, de repente as coisas aceleraram. Aliás, o processo legislativo brasileiro acelerou incrivelmente. Aliás, neste domínio eu recordo outras acelerações. Em primeiro lugar, aquela que levou à chamada Lei Carolina Dickmann, depois aquele acontecimento que nem sequer tinha que ver com invasão de dispositivo. Aliás, não foi isso que aconteceu. E também em abril, isso em 2012, a Lei Carolina Dickmann, em abril de 2014, quando então presidente Dilma Rousseff precisou, numa organização
teve lugar no Hotel de São Paulo, a Net Mundial, de apresentar algo com impacto, e daí saiu o chamado Marco Civil. E o Marco Civil foi sancionado em mês de abril de 2014. Isto quer dizer que há aqui um padrão de acelerações de última hora. E o que é que... Qual era a impressão que ficava e até ficou? Que tinha passado a haver uma lei na Europa, que era uma novidade, e que o Brasil tinha-se colocado, tinha recuperado e tinha-se colocado dentro do padrão europeu. No entanto, a realidade é muito mais complexa e, sobretudo, muito mais longa. Aliás, eu deixei na apresentação que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e já agora, como a lei brasileira tem hoje o nome oficial, porque não tinha inicialmente, só depois das alterações resultantes naquela medida provisória de finais de 2018, naquela assim no final da 24ª hora do governo Temer, é que passou a chamar-se oficialmente Lei Geral sobre Proteção de Dados. Quando saiu em 14 de agosto de 2018 ainda não se chamava. Tinha uma designação descritiva, mas não era Lei Geral de Proteção de Dados nem LGPD. Aqui na Europa o nome oficial, a língua portuguesa, que é tão oficial como as outras, é Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou RGPD. Quando ouço no Brasil, e tenho ouvido frequentemente dizer GDPR, eu fico com os cabelos de pé, porque só aí, e talvez no Reino Unido e na Irlanda, falem GDPR. Não nos países latinos, Portugal, Espanha, França, Itália, onde é RGPD, e depois na Alemanha, um país de língua alemã, países nórdicos, têm as suas próprias siglas. E que era bom que no Brasil também adotassem a designação oficial em língua portuguesa, porque que é também, repito, oficial. Bom, o que é que nós tínhamos antes de 2018? Neste domínio, como em muitos outros, e refiro-me ao direito, porque fora do direito nem opino, não tenho posição, não sei. Pelo menos não sei o suficiente como para sequer dar palpite. O Brasil esteve entre podemos chamar, de um modelo europeu e um modelo dos Estados Unidos. E até esteve mais perto dos Estados Unidos. O que é que eu quero dizer com isso? Que havia já leis que tratavam de proteção de dados, ou se quisermos, quase pleonasticamente, tratavam de tratamento de dados, mas em setores parciais. A mais ampla de todas era, referi há pouco, o chamado Marco Civil da Internet. Eu digo chamado Marco Civil da Internet porque, se forem ao texto da Lei 12.965, 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, não aparece a expressão Marco Civil. Nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo. Quer dizer, a expressão Marco Civil veio por via jornalística. Podemos dizer que se consolidou até consuetudinariamente. Criou-se um costume
e provavelmente nem será muito viável afastá-lo sequer por via legal. Então temos de dizer marco civil. E no marco civil da internet, sim, existem regras no que se referem à proteção de dados em contexto de navegação na lei mundial, na rede mundial. É também interessante que o decreto que regulamentou o marco civil, mais de 2 anos depois, eu falei há pouco da medida provisória in extremis do governo Temer, este decreto foi também no final da 24ª hora do governo da Presidente Dilma. Mas é interessante, porque, até para nós, porque no decreto do que regulamenta o marco civil, encontramos inclusive uma definição de dados pessoais indicando identificadores, leia-se uma definição analítica, enquanto o primeiro inciso do artigo 5º da LGPD apenas tem uma definição sintética. Também o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, contém regras a propósito dos consumidores, do tratamento de dados de consumidores. Não é tão amplo, por exemplo, como a Lei de Defesa da Privacidade dos Consumidores da Califórnia de 2018. Isto é mais restrito, mas ainda assim tem regras. E também as tem a Lei de Acesso a Informações Públicas de 2011. Quer dizer, o Brasil já tinha leis em matéria de proteção de dados, ainda que não fossem leis gerais. Depois aproximando-se do que temos em termos gerais nos Estados Unidos, a garantia dos direitos e de direitos de personalidade, como a privacidade, previstos quer na Constituição Federal, quer no Código Civil e ainda em leis especiais, era feita e ainda continua a ser feita, e nos próximos meses seguramente será a base, mesmo com a LGPD, feita por via jurisdicional, perante problemas concretos que surjam de lesão atual ou de lesão potencial. Daí também a questão da tutela antecipada e das liminares. Quer dizer, feito pela Justiça. E com a LGPD vigente desde o dia 18 de setembro, mas com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não em funcionamento e ainda também não aplicando sanções administrativas, a tutela vai ser feita pelos tribunais. E, aliás, podem escrever que a maior pressão no sentido do cumprimento irá ocorrer não através da ameaça a sanções administrativas, mesmo que correspondam a multas particularmente elevadas, mas sim pela via da responsabilidade civil, a qual não terá mais limites que os do dano. Ao mesmo tempo, tendo atenção que no ordenamento brasileiro se firmou uma prática muito forte de indemnizabilidade do dano moral, muito mais forte que aquela que temos na Europa. Bom, e como indiciei, foi possível aquela aceleração entre maio e agosto
porque no Congresso brasileiro já estavam em curso iniciativas legislativas. Na Câmara, desde 2012, havia um PL 4060, que depois foi apensado a um outro PL de 2016, vindo do Poder Executivo. Como também, no Senado, havia 3 PLs que depois deram origem a um substitutivo em outubro de 2015. Não havia perspectiva de qualquer destas iniciativas desencalhar. Mas desencalharam e levaram. Além disso, enquanto o Brasil ia avançando com leis de relevância parcial, o modelo europeu, sobre o qual falarei um pouco dentro de minutos, foi-se expandindo. O modelo assente, vamos dizer, em leis gerais, sublinho os gerais de proteção de dados, que, começando, aliás, como exemplo, na América e na América do Norte, que inclusive hoje os Estados Unidos estejam ensanduichados, quer dizer, há uma lei canadense, um Privacy Act, em vigor desde 1983, aliás, o modelo europeu foi exportado muito cedo, e a sul dos Estados Unidos, o México, que já tinha uma lei sobre dados na administração pública, semelhante na linha daquela brasileira de 2011, tem desde 2010 uma lei federal de proteção de dados pessoais na posse particulares. Vem complementar, quer dizer, no México eles trabalham com 2. Bom, isto é uma opção. Além do México, na América Latina, bom, temos também o Canadá, também há uma componente latina no Quebec, mas este modelo de leis gerais em matéria de proteção de dados chegaram muito antes do RGPD europeu, do RGPD de 2016, de abril, maio de 2016. No Chile, desde 1999. Eu revisei os dados antes de vir para aqui. No Paraguai, em 2001. Os vossos vizinhos do lado. Pouco abaixo, o Uruguai, desde 2008. Nos vossos vizinhos da Argentina, 2010. No Peru, 2011. Vejam, comecem a olhar pelo menos mentalmente para um mapa da América do Sul e vão, se quiserem, preenchendo ou riscando. Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru. Só até aqui, tinham atenção, que nós chegamos a 2010 e todos os Estados-membros do Mercosul, salvo o Brasil, já tinham lei de proteção de dados. Logo a seguir, ainda em 2011, para a Europa Central, Costa Rica. 2012, Nicarágua. Voltando à América do Sul, Colômbia, em 2012. E República Dominicana, aí nas Caraíbas, em 2013. Este é o quadro na América Latina. Quer dizer,
este modelo europeu foi, anteriormente ao Brasil, se espalhando como uma mancha de óleo. E há um aspecto importante. A União Europeia tinha, antes do Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma diretiva de 1995, 24 de outubro de 1995, que atribuía à Comissão Europeia, ao Executivo Europeu, a possibilidade de aprovar chamadas decisões de adequação. Quer dizer, avaliar se os sistemas, regimes de proteção de dados de países terceiros davam garantias suficientes como para os dados que já circulavam dentro da União Europeia podiam circular também para esses países. Isso foi feito rapidamente para a Suíça, para a Noruega, para Israel, para a Nova Zelândia, para o Canadá. Mas também isso ocorreu com a Argentina e com o Uruguai. Qual é a consequência disso? E é uma consequência real. Aliás, o que vos referi de uma palestra minha em São Paulo, no final de abril de 2018, foi exatamente sobre isso. É que as empresas localizadas no Uruguai e na Argentina que tenham interesses no mercado europeu estão com uma vantagem competitiva muito forte relativamente às empresas brasileiras. Ou ao contrário, deixe-me dizer que as empresas brasileiras estão numa posição competitiva desfavorável. Bom, isto quase foi sozinho. Também nos países e territórios de língua portuguesa. Primeiro, em termos cronológicos, em Portugal. Aliás, em Portugal, a proteção de dados foi constitucionalizada explicitamente e por razões que têm que ver com a transição da ditadura para a democracia. Na Constituição de 1976, aliás, devido a essas vicissitudes, Portugal foi o primeiro país a constitucionalizar a proteção de dados, isto é, o direito a nós sabermos e gestionarmos os dados que são nossos, nos dizem respeito e por isso são nossos. Se me permitam uma interrupção, pensem na terminologia da própria LGPD brasileira e não estamos aqui como nas versões em inglês ou espanhol, nas pessoas a quem se referem os dados. O termo que a versão em língua portuguesa do Regulamento Geral de Proteção de Dados usa, ou da LGPD brasileira também usa, é titular dos dados. O que resulta muito importante, porque em direito titular significa dono, um título sobre. Logo, os dados pertencem àquela pessoa natural, ou física, pessoa natural. Mas dizia-vos que em Portugal há uma lei de proteção de dados, houve uma primeira lei de proteção de dados em 1991. Sim, em Portugal nós estamos quase com 30 anos de regimes de proteção de dados em vigor. Depois essa lei rapidamente foi substituída por uma mais elaborada que resultou da transposição, quer dizer, da atuação do direito português àquela diretiva de 1995 da União Europeia. Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde,
tem lei de proteção de dados, primeira 10 de 2001, que até entretanto já foi reformada, e há uns anos atrás, quase 5, estive em Cabo Verde a convite do governo de Cabo Verde a trabalhar com eles nestas matérias, sobretudo na questão do Big Data, que isso poderia implicar para a proteção de dados. Em Macau, aliás, Macau foi um território sob a administração portuguesa até 20 de dezembro de 1999, mas o ordenamento de Macau e irá manter a sua estrutura por um acordo entre Portugal e a República Popular da China durante 50 anos. Ainda faltam 30, sensivelmente, quase 30. Tal como a língua portuguesa é também uma língua oficial na administração e na justiça. E já com a administração chinesa, Macau tem uma lei de proteção de dados pessoais desde 2005. Aliás, é algo inusitado num território que pertence à China. Em Angola, 2011, em São Tomé e Príncipe, no pequeno arquipélago de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné, desde 2016, temos com leis de proteção de dados. A situação é um pouco mais complexa em Moçambique, onde há uma lei de janeiro de 2017, mas é bom pensar que é uma lei que seria parecida, sim, é uma lei das transações eletrónicas, de comércio eletrónico e governo eletrónico. Isso seria também uma lei geral, ou seja, pensar num marco civil, mas para o conjunto da sociedade de informação. E o que se passa é que nessa lei geral encontramos diversos artigos a propósito do tratamento de dados pessoais. Embora o faça até de modo não tão dissemelhante da lei brasileira, quer dizer, põe uma tónica maior nos deveres dos controladores e dos processadores do que propriamente nos direitos dos cidadãos. Bom, só para concluir que em língua portuguesa, sem lei, só temos a Guiné-Bissau e o Timor. Embora, no caso do Timor, o Timor-Leste, acho que tem que acrescentar aí o Leste. No Timor-Leste, a Constituição tenha um preceito próprio para a proteção de dados, aliás, como acontece também em Cabo Verde, em Angola, e em Moçambique. Ou seja, a Constituição até separa a proteção de dados da privacidade. Também as leis dos recenseamentos, quer recenseamento eleitoral, quer recenseamento geral da população e dos imóveis do Timor, aí sim há regras para a proteção de dados, mas ainda lhes falta uma lei geral. Bom, e voltamos à Europa. Voltamos ao princípio. E nós temos uma grande organização internacional que se designa por Conselho da Europa, não tem que ver com a União Europeia. Aliás, o Conselho da Europa corresponde a uma arquitetura que resultou da Segunda Guerra Mundial e do Congresso de Amsterdão. Fundado em 9 de maio de 1949, e pensem que o Conselho da Europa vai desde a Groenlândia até ao Mar de Bering e até ao Cáucaso. Porquê? Porque a própria Federação Russa faz parte do Conselho da Europa, tal como a Geórgia, agora a Arménia, o Azerbaijão, os antigos Estados soviéticos também estão no Conselho da Europa. Aliás, para estar no Conselho da Europa ativamente, aliás, temos aí a falta da Bielorrússia, são necessárias que funcione uma democracia e que haja um respeito, pelo menos nominal, pelos direitos humanos. E
é importante, o Conselho da Europa, que é uma organização de cooperação política e cultural, porque a matriz hoje do que podemos chamar de modelo europeu ou padrão europeu é um instrumento internacional, a Convenção da Europa para a proteção dos indivíduos face ao tratamento automático de dados pessoais. Convenção 108, de 28 de janeiro de 1981. Esta é a matriz. Já havia precedentes. Isso não surgiu do nada. Ou, na mitologia grega, Atena saiu da cabeça de Zeus já com capacete, escudo e armadura. Quer dizer, na Suécia já havia uma lei sobre dados de 1973. Na Alemanha e na França desde 78. E em Portugal de 76, mas na Constituição. Sem uma lei ordinária. Mas fixemos-nos nesta Convenção de 1981. Dizia logo no artigo 1º algo muito importante, que o objetivo é garantir cada uma das partes, cada indivíduo, o respeito dos seus direitos e liberdades fundamentais, particularmente do direito à intimidade da vida privada. Por que é que isto é importante? Porque a proteção de dados vai para além da privacidade. Privacidade tem um conteúdo negativo de exclusão de interferências. Direito de impedir que terceiros interfiram na nossa vida pessoal, familiar. Pensemos, a lógica de direitos absolutos com o ius excludendo, como nós temos, por exemplo, no direito reais. A proteção de dados é outra coisa. Passa por assumir que hoje, na sociedade da informação, é impensável que os dados não sejam tratados. O que temos é a possibilidade de controlar o modo pelo qual as organizações públicas ou privadas tratam os dados que continuam sendo nossos. Além disso, estão em causa outros direitos fundamentais para além da privacidade. Pensem, se nos colocarmos na perspectiva do Brasil, onde muita gente tem necessidade de contratar planos de saúde, se houver a possibilidade dessas empresas terem acesso a todos os dados nossos, dados familiares, inclusive dados genéticos, para pessoas que possam ter propensões para desenvolver em certas fases da vida determinadas patologias, os prémios a pagar mensalmente pelo plano de saúde podem ficar proibitivos, ou mesmo não conseguir um prémio porque sabem que aquela pessoa sabem com elevado grau de certeza que aquela pessoa vai desenvolver uma patologia que vai ser muito cara de tratar. Ou pensem, se o empregador tiver acesso a determinados dados, sei lá, alguém que seja caminhoneiro, conseguem determinar que aquela pessoa, depois dos 40 anos, irá porque já o pai e os tios desenvolveram uma artrite reumatoide, que vai impedir de dirigir caminhões. Não vão contratar, não chegam sequer a contratá-lo. Quer dizer, é o direito ao trabalho que está em causa. Ou
pensar muitas outras situações em que alguém pode não ter condições sequer de comprar uma casa. Por haver acesso a informações anteriores. Bom, estava eu dizendo, e voltando aqui a questões mais comuns, que encontramos lá as bases do que são o regulamento a diretiva europeia, o regulamento europeu, a lei brasileira. Conceitos de dados pessoais e depois de dados sensíveis. Os princípios, atenção, os princípios da proteção de dados que a LGPD contém, creio que se a memória não me falha neste momento, no artigo 7º. Sim, acho que 7º. Estão quase decalcados desde o princípio de 1981. Há garantias para os titulares. Existe também um elenco de derrogações relativamente a garantias em determinadas circunstâncias. Trata também dos fluxos, que eles na altura chamavam fluxos transfronteiras, tal qual a LGPD. E também tem um elenco de sanções. Ainda que esta convenção remetia essencialmente para sanções a serem definidas por cada Estado-parte. Entretanto, esta convenção foi atualizada muito recentemente por um protocolo adotado a 18 de maio de 2018. Consegui uma ideia, foi bom, 81, já estamos foi 40 anos depois, quase 40 anos depois, em 2018, já tinham passado 37. E o mundo mudou bastante. Na altura, pensa em 41. A informática funcionava com disquetes. As disquetes floppy disks era novidade. Eu recordo, em meados dos anos 80, ainda colegas de engenharia programarem com cartões perfurados. Pensar em sociedade em redes, ou até em redes sociais, seria algo completamente ficção científica. Também dentro do Conselho da Europa, e sendo inclusive a base até quase existencial do Conselho da Europa, nós temos, desde 1950, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, das Liberdades Fundamentais. No Brasil usam mais a terminologia de direitos humanos. Isto é de 1950. Atenção, o que é que diz? Isto, no artigo 8º, qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada, familiar, domicílio e correspondência. Importante, e continua sendo muito importante, inclusive se nós formos hoje ver as limitações dentro do Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos neste número 2, que não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito, senão quando essa ingerência estiver prevista na lei, é o primeiro requisito, e constituir uma providência que numa sociedade democrática, vejam, não é em qualquer sociedade, num padrão de sociedade democrática, seja necessária, não apenas útil ou eficaz, necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a prevenção de infrações penais, proteção da saúde, isto é agora nova, tendo importância agora com a pandemia, ou da proteção dos direitos e das liberdades de terceiros. Quer dizer, a própria lei só será legítima na medida em que responder de forma proporcionada a um destes objetivos. O que temos é que esta convenção, cujo conteúdo é até relativamente próximo
da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem a sua aplicação garantida pelo primeiro tribunal com relevância supranacional que se ocupa da efetivação dos direitos de cada cidadão. Aquilo que nós chamamos Tribunal Europeu de Direitos do Homem e que no Brasil a doutrina designa mais frequentemente por Corte Europeia dos Direitos Humanos. E o que temos, quando se tem uma grande aceleração na sociedade da informação, foi que, embora o Tribunal não sirva para aplicar a Convenção de 1981, não deixou de ter presente e passou a ler este artigo 8º, devido ao respeito da sua vida privada e familiar, uma lógica de proteção de dados. Pus aqui apenas 5 dos acórdãos. Tem que ver com videomonitoramento, com o controle do acesso a e-mails de funcionários, com o controle, por exemplo, neste caso, e contra a Finlândia. Isto tem a ver com um enfermeiro ou enfermeira, porque não se sabe quem foi isto, e é para ocultar o nome da pessoa defendendo os seus direitos. Foi alguém trabalhando no hospital como enfermeiro ou enfermeira, contraiu AIDS, e o que aconteceu é como o sistema informático permitia que, a partir de qualquer terminal, se tivesse acesso aos arquivos de cada doente, houve quem descobrisse que essa pessoa estava infectada. Isso deu um boato, as pessoas começaram a afastar-se, iam até nos bares, e essa pessoa começou a desenvolver uma depressão e deixou o emprego. E avançou com o processo. Primeiro nos tribunais finlandeses e depois na Corte Europeia. E acabou por receber uma grande indenização. Porquê? Porque, sendo um hospital público, o governo da Finlândia tinha um dever, com base na Convenção Europeia de Direitos Humanos, de garantir a privacidade. Ou, neste caso, SI-MARPAR contra o Reino Unido, o que se tratava era da preservação de prova em ADN. Isto é, no local de um crime, todas as amostras de ADN seriam preservadas, mesmo aquelas correspondentes a pessoas que não chegaram sequer a ser acusadas, não digo já condenadas, nem sequer a ser acusadas. E ficavam por muitos anos na expectativa de, no futuro, essa informação ser útil. Considerado também incompatível. Ou, neste acórdão Zakharov com a Federação Russa, tem que ver com o controle das comunicações por parte dos serviços de informação. Só por curiosidade, embora tenha que ver com a diretiva de 2002 sobre segurança e proteção de dados nas comunicações eletrónicas, quer dizer, das telecomunicações, no dia 6, hoje é dia 8, na terça-feira, sai um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o acórdão lá Quadrature du Net, porque isto envolve França, Reino Unido e Bulgária, que vem excluir a possibilidade de monitoramento permanente por parte dos serviços de informações, também das telecomunicações. Seria algo como, no Brasil, impedir o monitoramento por parte da ABI. É importante, vamos aqui falando do Conselho da Europa, porque primeiro, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia,
depois pelo Tratado de Maastricht de 1992. Hoje, e desde o Tratado de Lisboa, de 2007, e que entrou em vigor em 2009, o artigo 6 do Tratado da União Europeia diz que do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos fundamentais, tais como os garante a Convenção Europeia, portanto, do Homem e das Liberdades Fundamentais. Quer dizer, a União Europeia recebeu esta dimensão de proteção dos direitos humanos do Conselho da Europa. Chegamos à União Europeia. Na União Europeia, a proteção de dados surgiu até, podemos dizer, tardiamente, com aquela diretiva de 1995. Surgiu tardiamente porque havia a percepção de não fazer falta. Porquê? Porque os Estados-membros já tinham, todos ou quase, leis nacionais de proteção de dados. O que se verificou foi que o mercado interno da Comunidade Europeia e depois da União Europeia, previsto em 1992, com plena liberdade de circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, não poderia se concretizar se não circulassem também os dados. Uma empresa com filiais em vários Estados-membros não poderia estar pendente de decisões administrativas ou de impedimentos à circulação dos dados dos seus trabalhadores ou dos seus clientes. O que é que acontece? Esta diretiva, de 1995, é uma diretiva que obrigatoriamente só impunha que cada Estado-membro aplicasse o seu regime a empresas. É uma diretiva que surge a partir da concretização do mercado interno. O que é que faz? E isso é muito claro logo no artigo 1º. E sobretudo no número 2 do artigo 1º. Diz que os Estados-membros não podem restringir ou proibir a livre circulação de dados pessoais entre Estados-membros, por razões relativas à proteção assegurada por número 1. Quer dizer, foi posto um nível mínimo de proteção em todos os Estados. Não se impede que qualquer Estado-membro proteja para além disso, mas quem tiver um nível mais elevado não pode invocar esse nível mais elevado para impedir a circulação dos dados relativos aos seus cidadãos ou aos seus residentes para outro Estado-membro. Esta diretiva de 1995 assentava um controle prévio das operações. Quer dizer, em geral, quem ia fazer tratamento de dados notificava, simplificando muito, notificava a autoridade nacional. Se ela não se opusesse, poderia continuar a fazer o tratamento de dados, ou poderia passar a fazer o tratamento de dados, melhor dizendo. Em situações mais complexas, como aquelas envolvendo dados sensíveis, ou interconexão de dados, com perfilamento ou decisões automatizadas, não bastava a notificação, era necessário um pedido de autorização, isto é, ao contrário. Não poderia o tratamento ser feito sem que primeiro a autoridade proferisse uma decisão positiva. O que é que tinha a diretiva? Capítulos sobre condições gerais de licitude do tratamento, incluindo os tais princípios. Isto é uma evolução muito nítida da Convenção de 81. Regras sobre recursos judiciais, responsabilidade civil, já nesse tempo objetiva,
e sanções, regras sobre o tratamento das pessoas para países terceiros, havia uma grande esperança que os interessados elaborassem códigos de conduta que depois seriam submetidos e aprovados pelas autoridades de proteção de dados. Isso aconteceu, por exemplo, em Portugal, com a Associação de Empresas de Marketing Direto. E aí, havendo um código de conduta, um código de conduta aprovado, dar-se uma simplificação nas relações com a autoridade, porque já estariam pré-aprovadas. E depois também, e atenção, é importante, a questão das autoridades de controle. As autoridades de controle necessariamente independentes face ao poder político executivo. E depois também instituiu um órgão que acabou por ter uma designação com alguma graça, que era o Grupo de Trabalho do artigo 29. Era o Grupo de Proteção de Dados no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Bom, isto como era regulado pelo artigo 29, isto passou a chamar, portanto, em inglês, Article 29 Working Party, ou Grupo de Trabalho. Isto foi muito importante porque este Grupo de Trabalho, integrado por um membro de cada autoridade nacional, mais da Comissão Europeia, produziu muitos pareceres. E como esses pareceres e orientações, como esses pareceres tinham de ser adotados, aprovados por unanimidade, quer dizer, cada regulador nacional tinha um direito de veto. Depois, na sua ação, as autoridades nacionais executavam o parecer porque eles próprios estavam de acordo e tinham votado a favor. Os pareceres não eram vinculativos, seriam soft law, seriam quase direito, mas tinham e têm uma grande importância. Mas hoje, o grupo de trabalho do artigo 29 passou a chamar-se Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Para além disso, passou a haver outros diplomas da União Europeia, diplomas legislativos em proteção de dados. Bom, o tempo é curto e temos aqui um autêntico microsistema. O mais importante, seguramente, foi esta diretiva de 2002, diretiva relativa à privacidade e coisas eletrónicas. Tem que ver com todas as telecomunicações. Esta diretiva até foi depois atualizada assim em 2007, entre 2007 e depois 2009. Aqui também nós tivemos um papel importante, mas muito importante, mas repito, ainda muito importante, e por terceira vez muito importante, do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é certamente o órgão mais importante da União, aliás, porque nenhum governo, nenhum Estado-membro sequer sonha com a possibilidade de não aplicar imediatamente as sentenças. Aliás, a meu ver, o principal problema com o Mercosul foi o dos Estados-membros do Mercosul nunca tivessem querido que a integração fosse supranacional e existisse um tribunal semelhante a este. Aquele tribunal arbitral do Mercosul, depois os cumprimentos são o que são. E este tribunal teve sempre uma perspectiva finalística. E, aliás, até assentando no preâmbulo do Tratado de Roma, 1957, que é o que funda a Comunidade Económica Europeia, embrião da União Europeia, que se referia a uma união cada vez mais estreita. Quer dizer, aqui é que temos um autêntico princípio de proibição do retrocesso. E sempre que foi preciso, sobretudo sempre que nos Estados-membros não houve vontade política suficiente, o Tribunal esteve
presente para ir mais longe. Bom, e estou aqui com alguns acórdãos. Desde o primeiro foi o acórdão Lindqvist, que foi um acórdão engraçado, que tem a ver com a Suécia, com a colocação numa página da internet de informações sobre uma catequese, ainda que fosse uma catequese luterana, quem ia, não ia, aqueles que não, porque é que não iam, por exemplo, que um não tinha ido porque tinha partido um braço, e por isso que saber se seria legítimo, sobretudo seria legítimo ser colocado na internet. Ou o acórdão Pro Musicae, este é um acórdão, como eu também trabalho com direitos autorais, é importante, tem a ver com a impossibilidade de pedir os endereços dos clientes a diz no Brasil, a um provedor de acesso, por eles estarem compartilhando ficheiros potencialmente protegidos por direitos autorais. Isto tem a ver com a Espanha, e a Pro Musicae é uma sociedade de gestão coletiva de direitos autorais. Agora, de repente, passou-me um nome que eu sei como se chama no Brasil. Depois temos, por exemplo, este acórdão Digital Rights Ireland, de 8 de abril de 2014. Eu tenho uma história pessoal até complexa com a saída deste acórdão, mas o que temos foi, pensem, 8 de abril, é 8 de abril, o Tribunal de Justiça anulou uma diretiva de 2006 que obrigava à conservação daquilo que no Brasil chamam registros de conexão e que os Estados-membros tinham que decidir se obrigavam a essa guarda pelas operadoras de telecomunicações e provedores de acesso à internet entre 6 meses e 2 anos. E como foi considerado com o seu Tribunal de Justiça, isso seria uma compressão desproporcionada à proteção de dados, mesmo em situações de combate ao crime, ao terrorismo e à criminalidade grave. O que para mim é impressionante é que a 23 de abril o Marco Civil da internet do Brasil veio obrigar a essa mesma conservação, que está à disposição de decisões judiciais, inclusive em processos civis. Não, nem sequer processo penal, muito menos de crimes graves, seriam crimes hediondos e terrorismo. Ou o acórdão Google Spain, que eu estudei o impacto do mesmo na jurisprudência brasileira, fiz até uma pequena linha de pesquisa sobre isso, que tem a ver com o tal direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento, que é um dos pontos esquecidos, e permitam-me esta brincadeira, na LGPD. Como saberão muitos de vocês, o STF tem em pauta a questão de saber se existe ou não no Brasil e em termos do direito ao esquecimento. Só que é um direito ao esquecimento em termos gerais, e o caso subjúdice é o caso Aida Curi. Já passou há muitos anos pelo TJ do Rio de Janeiro e também pelo STJ. Bom, podemos continuar até pensar. Bom, o acórdão Schrems, hoje seremos porque agora há um Schrems 2, 10, 16 de julho, foi aquele desencadeado por um jovem advogado austríaco, Maximilian Schrems, que levou à anulação do acordo que existia desde 2003 entre a União Europeia e os Estados Unidos, um acordo de Porto Seguro, ou Safe Harbor, que permitia a circulação de dados de cidadãos na União Europeia para os Estados Unidos. Agora, só por acaso, nesse dia 6 de outubro de 2015, estava no Rio de Janeiro como convidado palestrante no Congresso das Associações do Ministério Público do Brasil.
e até estava numa mesa sobre esquecimento, quando eu vi no celular esta decisão e quase que deu um salto da cadeira. As pessoas estavam a assistir lá, os promotores e procuradores de justiça. Alguns devem ter pensado que o português endoidou, mas pronto, eu fiquei pasmo a olhar para aquilo. Depois deu das consequências, designadamente porque 2 semanas depois convidaram para ir aos Estados Unidos fazer uma palestra para explicar como é que, apesar da anulação do acordo, ainda era possível e em que termos, que há alguns dados que haviam sido recolhidos por filiais europeias de empresas dos Estados Unidos podiam ser repatriados sem que isso obrigasse essas empresas a montar centros de dados em território da União Europeia. Ou o acordo Breyer, este tem a ver com ataques a sites do governo alemão e saber até que ponto, algo que é muito interessante, se os números IP e com o número IP flutuante é ou não um dado pessoal. Bom, vamos a aproximar-nos, final, com o Tratado de Lisboa, o tal de 2007, cujos processos de ratificação duraram até 2009. O Tratado de Lisboa conduziu até mesmo, sem exagero, a uma mudança da natureza da União Europeia. É que deixou de ser primariamente uma organização de integração económica com aspectos de cidadania para ser uma organização de integração política. E chegamos ao Tratado da União Europeia, diz no artigo 2º, até antes de falar de economia e de mercado, vem dizer que a União funda-se nos valores respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos do homem. E também, veremos já a consequência, para além de ter recebido a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, recebeu também a Carta dos Direitos Fundamentais. Porque é que isto é importante? É que a Carta tinha sido assumida, vamos dizer assim, em 2000, mas assumida como um resumo de direitos. Isto é, houve um grupo de especialistas que, a partir dos tratados, a partir dos atos legislativos ordinários, coligiu e sistematizou um conjunto de direitos, sobretudo para que cada cidadão europeu tivesse uma consciência mais clara do que significava ser cidadão europeu. Mas não valia por si. Uma das principais consequências do Tratado de Lisboa é que a Carta é recebida com o mesmo valor dos tratados. Quer dizer, hoje, na União Europeia, temos uma dimensão constitucional com 3 pés. Quer dizer, o Tratado da União Europeia, que depois é desenvolvido pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e complementado pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Bom, seria perfeitamente viável ser um documento único, pondo os direitos fundamentais no início ou no final, como bem se entendesse. Mas, por razões assim até de modéstia e de não ser um salto qualitativo demasiado grande, foi decidido que se mantivessem separados, mas valendo o mesmo. E aqui o que é que temos e que nos importa especialmente? No Tratado de Funcionamento da União Europeia, no artigo 16, e no âmbito de um conjunto de artigos com questões transversais, que são poucos, tratam da proteção do meio ambiente, da defesa do consumidor, da igualdade entre homens e mulheres. Temos aqui a proteção de dados, que diz que todas as pessoas físicas ou naturais
têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que digam respeito. E depois atribui competências. Diz que o Parlamento Europeu e o Conselho, lembrando de acordo com o processo legislativo ordinário, quer dizer com igualdade de poderes, ou seja, para haver um regulamento ou uma diretiva aprovados, têm de concordar, estabelecem normas relativas à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais por instituições organizadas da União, bem como pelos Estados-membros. E depois ainda acrescenta algo que é muito importante. Aliás, se tiverem em mente como acabou por ficar a lei brasileira e também o decreto que saiu recentemente da presidência, que diz a observância dessas normas fica sujeita ao controle de autoridades independentes. E depois exclui, embora só exclui parcialmente, a proteção de dados no âmbito da política externa e de segurança comum. Questões de relações exteriores e defesa. Na carta, bom, neste artigo 8º, que é explicitamente diferenciado da privacidade, quer dizer, a privacidade surge no artigo 7º, a proteção de dados no artigo 8º, o que tem significado, claro. Este número 1 é exatamente igual, ipsis verbis, ao número 1 do artigo 16 do Tratado. Todas as pessoas físicas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal de respeito. Pois no número 2, temos o que se designava antes por regras em matéria de qualidade dos dados. E que isto corresponde, vejam, em grande medida, aos princípios que estão na lei brasileira. Tratamento leal, sim. A lei brasileira fala tratamento assente na boa-fé. Para fins específicos, na finalidade, consentimento, base no consentimento ou outro fundamento legítimo, e depois todas as pessoas têm direito de aceder aos dados exclusivos que digam respeito e de obter a respectiva retificação. E depois volta a dizer o fundamental também, em termos de garantias institucionais. O cumprimento destas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. Bom, estamos a chegar ao fim. É impensável entrar no fundo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Para mim, numa disciplina de mestrado, eu tenho muitas dificuldades em dar esta matéria em 15 horas. E para mestrandos, com grande trabalho autónomo. Bom, dizer lá só algumas coisas. Isto foi um processo muito longo. Referimos no início que aquilo foi adotado a 27 de abril de 2016. Mas a proposta da Comissão Europeia é interessante porque nem o Conselho, que seria aí o Executivo, nem os deputados europeus têm direito à iniciativa legislativa. Aliás, no máximo que podem fazer é aprovar resoluções pedindo à Comissão, assim este seria mesmo o Executivo, o outro seria quase que o Senado, isto assim um bocadinho, muito grosso modo, para legislar num determinado setor e com uma determinada orientação. Mas a Comissão só o faz se e quando bem o entender. Bom, este processo legislativo, isto começou em janeiro de 2012. Houve um número absolutamente incrível de vários milhares de propostas de alteração. Aliás, houve lobbyings fortíssimos, sobretudo das grandes empresas de tecnologia, que se mobilizaram, os interesses eram muito, muito fortes, e que praticamente encalharam. Isto só desencalhou na sequência dos atentados terroristas em Paris e em Bruxelas, em outubro de 2015. Aí houve a percepção de ser necessário que este procedimento e mais alguns outros
sobretudo na área da segurança da informação, desencalhasse. Aliás, isto desencalhou em reuniões havidas um pouco antes do Natal de 2015. Além disso, é um regulamento e não uma diretiva. O que é que isto quer dizer? É que o conteúdo do RGPD é aplicável no território de todos os Estados-membros, tanto aos cidadãos, como a empresas, como a entidades públicas, sem necessidade de mediação de leis nacionais. Chama-se regulamento, mas isto seria, por todos os efeitos, uma lei. Aliás, nós sabemos que um regulamento é um ato normativo, isso é ensinado na faculdade, é um ato normativo que não corresponde à função legislativa, mas à função regulamentar administrativa e que se destina à melhor execução de uma ou várias leis. Bom, aqui não é isso que temos. Os regulamentos são inovadores e resultam dos tratados. Mas quando Portugal entrou na então Económica Europeia a 1 de janeiro de 1986, isto já se chamava regulamento, regulation, tanto que não houve condições de chamar outra coisa senão regulamento. O que é que temos aqui? Sendo um regulamento e não uma diretiva, não há possibilidade de adaptação. Bom, nesse caso até houve, porque havia ali pequeninos pontos nos quais não existiu consenso e foi deixada essa possibilidade. Mas é o regulamento que admite uma regulamentação nacional. Por exemplo, em matéria, e numa janela muito limitada, em matéria de tratamento dos dados em contexto laboral. Eu fiz uma palestra recentemente aí para São Paulo sobre isso. Mas sendo o regulamento, são as mesmas regras de Portugal até à Finlândia, da Irlanda até à Grécia, à Bulgária. São as mesmas. O que é que isso impede? Isso foi querido. Que as organizações não deslocassem as suas sedes para aqueles Estados-membros com um nível mais baixo, ou seja, impedir uma competição em baixa. O tal law and foreign shopping. Isso que é um problema que hoje temos no contexto da Organização Mundial de Comércio. Pois também, ainda que imperfeitamente, porque a proposta inicial é 2012, sai em 2016, dizer procurar responder novos desafios, é que já havia a percepção de funcionarmos em rede. Mas é muito claro, olhando para questões como a segurança. É que na diretiva de 1995 era muito importante manter a segurança física dos locais, impedir que alguém chegasse com uma disquete e tirasse os dados. Como também aqui já há muita atenção à questão de inteligência artificial. Boa noite. Como o videomonitoramento com inteligência artificial. Também, e eu vou terminar, em vez de uma lógica de notificações e autorizações, controle prévio, a priori, passou a um sistema de controle a posteriori, de responsabilização proativa, ou como alguns gostam muito à inglesa de chamar de accountability. Isto desde a concepção e na execução. Nós dizemos por defeito, embora seja mais adequado em português dizer por omissão. Também, isto é um diploma que assenta em permanentes análises de risco. Para que o tratamento corresponda aos gabaritos do regulamento. Incluindo até muito mais situações, as avaliações de impacto. Aliás, que a lei brasileira refere, não a avaliação, refere o relatório final, o relatório de impacto. É a mesma coisa. Aliás,
Isso é um instituto que nos veio do direito ambiental. Depois também, porque o controle é a posteriori, uma lógica de auditorias, de continuar responsável civil objetiva. E atenção, houve muitos argumentos ad terrorem para meter medo. Falando, bom, isto pode ir a 20 milhões de euros as multas ou 4% do faturado global da empresa. É muito. Pois é, mas a responsabilidade civil pode ser muito, muito maior. E é cumulativa com as multas. Pensem que em Portugal já houve uma multa de 400 mil euros, são uns quantos milhões de reais, a um hospital por não ter implementado um sistema mínimo de segurança que garantisse que os dados dos doentes não fossem acessados quase por qualquer um. E sempre, e ainda um reforço maior, da independência das autoridades reguladoras. Bom, isto foi assim um resumo resumido do que podemos entender por modelo ou via europeia para a proteção de dados. Como este modelo se foi espalhando pelas Américas, pela África, pela Europa, pelas Américas e pela África, e desde 2018 também pelo Brasil, estando hoje a lei quase totalmente em vigor. Obrigado pela vossa paciência em me terem aturado e aturado em silêncio. Ok, Obrigado, professor. Tão chato que ninguém quis abrir a boca. A ver se eu despachava rapidamente a conversa. Professor, aqui a gente percebeu que o assunto realmente é vasto, ainda mais com a experiência, o conhecimento e a participação do professor, né, ao longo dessa história. A gente ficou aqui, de uma certa maneira, hipnotizado em ouvi-lo, até não percebemos aí o nosso horário que chega quase ao final, né? Mas sim, se pudesse... é quase uma da madrugada, né? Aqui são quase 9, estamos um pouco mais longe da madrugada, portanto, mais tranquilos que o senhor, né? Se pudéssemos, com certeza, nos estenderíamos aí até amanhã aí em Portugal, ouvindo o senhor e com certeza com um debate bem interessante. Professor Leomar, acredito que... Ok, professor Luiz, obrigado. Ok, professor Luiz, obrigado pelas palavras. Professor Manuel, infelizmente, como disse o professor Luiz, nós não teremos tempo para as perguntas. Apenas eu queria deixar algo no ar em relação a como que, no caso, né, claro, a Europa está lidando com isso em função de que algumas empresas teve seus dados vazados, né, ou alguns anos atrás. Também no Brasil, né, o governo, uns anos atrás também, as empresas do governo também tiveram seus dados, né, por parte do governo americano, das empresas americanas. E algo interessante também, eu diria assim, essa Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente num país dependente e periférico, sem um desenvolvimento científico e tecnológico para dominar essa área da informação. O Brasil é dos países tecnologicamente mais avançados do mundo e é de longe o mais avançado na América Latina. Por isso, nada aí é uma coisa que eu não gosto, com muito respeito, colega Douglas, eu não gosto nada do vocês chamam de complexo vira-lata. Acho que o Brasil tem que se valorizar. O Brasil é um grande país, também tecnologicamente. O Brasil não se pode dar encolher. Tem que assumir um nível por cima. E é claro que é viável, mas claro que isso tem custos para as empresas. Mas tem custos para as empresas
porque as obriga a se organizarem melhor. Isso é um desafio. Não dá para ser aquele empresário que na mesma gaveta paga ao fornecedor e chega ao filho e pede para ir para a balada e ele dá o dinheiro da gaveta da loja. Esse tipo de administração de loja do sítio não pode ser. Isto vai obrigar a que as organizações passem a funcionar como deve ser. Aliás, ainda no mês passado pediram que eu fiz uma palestra para o Conselho Federal de Administração do Ceará com o Conselho Federal de Administração do Brasil. Porque as pessoas, os especialistas em administração, os administradores, com plena consciência disto. Vai ser mais, isto é como a lógica da contabilidade. A contabilidade obriga a organização. Dá trabalho, tem custos, claro que tem. Mas hoje é impensável uma empresa, mesmo pequenininha, sem contabilidade. Porque sem contabilidade o cara nem sabe onde é que está perdendo dinheiro. Ok, professor. Inclusive o professor Luiz está, aqui é contador. Está concordando comigo. Então, professor João e professor Luiz, eu gostaria que vocês fizessem seus agradecimentos. Precisamos encerrar também a nossa transmissão, porque temos um evento. Ok, eu só agradeço, professor. Só uma perguntinha bem rápida, professor. Eu sou da área de tecnologia da informação, tá? E eu, na verdade, a gente trabalha. O Brasil hoje acho que é o 7º maior produtor de TI do mundo. A gente empata com a Índia, né? Que também ninguém imagina que seja um grande produtor de tecnologia da informação. Mas tem um item na sua palestra que fala sobre os dados transnacionais, né? E é normal, por exemplo, que uma pessoa use um serviço aqui no Brasil ou aí na Europa, de um país que não esteja protegido sobre a legislação. Assumo a responsabilidade. Aliás, estou pensando que em pós-graduação houve 5 ou 6 edições de uma pós-graduação de proteção de dados em Lisboa, em que a minha matéria foi exatamente o âmbito territorial da aplicação, do artigo 3º só. Uma aula só sobre isso. Mais tão tempo como esta. E a questão é, nomeadamente, alojamentos em nuvem ou terciarização para o exterior, tem de garantir a compliance. Quer dizer, não foge para a nuvem. Se foge para a nuvem, sem garantias, leva. Pronto, e para a linguagem de administração é a questão do big stick. É o carrot and stick, é a cenoura e o pau, e se quiser ser mais perto que todo mundo, leva com pau. E não, mas dá, mas explicitamente. Pode fazer tratamento de dados no exterior. Pode. Aliás, eu conheço, não aí no Paraná, mas em Santa Catarina, há várias empresas terceirizadas, eu com colegas que davam apoio jurídico, empresas que trabalhavam por conta de controladores holandeses, porque seria mais barato. E mesmo antes da LGPD, por via contratual, essas empresas brasileiras se obrigavam a cumprir à risca o regulamento europeu. E diziam assim, até se não cumprir não tem contrato. Porque eles não vão assumir a responsabilidade das falhas do brasileiro. Porque o regulador deles dá-lhes em cima. Entendido? Quer dizer, isso já se faz há muito tempo. A terciarização. Há boa tecnologia, há gente muito capaz no Brasil que ganha menos que na Holanda. Em TI. Resultado, essas empresas, nesse caso holandesas, terciarizam para Santa Catarina, para o polo tecnológico deles, mas as empresas brasileiras assumem a plena compliance. Se as coisas falharem, os holandeses vão procurar terceirizados na Índia, em Cabo Verde, onde for, mas não voltam aí.
Ok, então, professor Manuel, gostaríamos de agradecer muito a sua presença, foi uma noite muito rica de informação, uma palestra densa, que analisou de forma complexa o tema, muito bom, mesmo para quem não era da área do direito, que não dominava tecnicamente os conceitos, foi uma para as pessoas aproveitaram bastante. Então, em nome da direção do CESU, da mantenedora, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, também gostaria de agradecer a presença do professor João e também do professor Luiz. Também tem o professor Douglas, que está aqui, que vocês não estão vendo, mas está também operacionalizando o sistema. E, em especial, uma boa noite a todos os acadêmicos e egressos e o público que está nos assistindo. Uma boa noite a todos. Bom, mas uma pergunta, já estamos... Pode desligar do livro?